Olá, tudo bem? Vamos então à segunda etapa da disciplina Grupos Especiais, Educação Especial, Educação Inclusiva. A apostila dessa segunda etapa, a primeira apostila da segunda etapa, a gente tem o tema O breve histórico da deficiência e seus paradigmas. Eu até falei um pouquinho sobre isso lá no início da primeira etapa, mas agora vamos detalhar um pouco mais. Bom, a trajetória do indivíduo com deficiência ela é marcada aí por preconceitos e lutas em favor do direito à cidadania de acordo com cada cultura dentro das sociedades. Pois é, a origem do termo cultura, ela refere-se ao termo latino colere, que significa cultivar, habitar. A maneira como se origina e evolui a cultura irá definir o processo da educação. Isso significa que a cultura e a educação estão associadas. Devemos então lembrar que para muitos autores a pesquisa é produção de cultura, por isso a sua importância para as transformações sociais. Para Vieira Pinto, a cultura é uma criação do homem, ela é concebida pelo mesmo autor como um bem de consumo que a sociedade, mediante a educação, distribui a seus membros e também um bem de produção. Define ainda que a cultura é um produto do existir do homem, afinal existimos de uma maneira concreta. Contudo, precisamos de condições, principalmente sociais, para que essas existências se desenvolvam. A cultura, portanto, ela está inserida aí no processo evolutivo do homem. Ela faz parte de um mesmo processo que se desenvolve do processo mais simples, o orgânico, né, para o mais complexo, o social, baseado aí em ideias estimuladoras das ações. Isso garante a sobrevivência da espécie, que envolve a produção e o consumo, o mundo do trabalho, além de transformação do modo de existência, onde se insere a sociedade e suas relações humanas. Eu falei sobre isso na primeira etapa, como relatei agora, sobre a questão da forma de se trabalhar com alunos especiais. No início, fica claro, quando eu falei, no início fica claro, como eu falei, educação e cultura andam juntos, né? Andam juntas. Isso significa que cultura e educação estão associadas. Devemos, então, lembrar que, para muitos autores, pesquisa é produção de cultura. Por isso, a sua importância para as transformações sociais. Se eu trabalho com um aluno especial, o que eu já falei em uma outra aula, e eu preciso traçar metas, eu preciso arrumar atividades para trabalhar com esse aluno, primeiramente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer a sua cultura ou as características da sua deficiência, né, as especificações. Eu já dei exemplo aqui. Se eu quero trabalhar com um aluno surdo, eu preciso primeiro entender o quê? A característica da língua do surdo. Qual é a língua do surdo? Libras, língua brasileira de sinais. Mas para isso eu preciso pesquisar, eu preciso conhecer, eu preciso adentrar naquele universo, naquela cultura dele, aprendendo também as características para eu poder trabalhar. Eu não posso, por exemplo, virar para um aluno surdo e falar assim, passar um trabalho para ele, pedindo ele para conjugar o verbo amar no futuro do presente, sei lá, um exemplo. Eu não posso fazer isso, porque eu preciso conhecer a cultura e a característica da língua. E na cultura e a característica da língua, o verbo não muda, ele não varia, ele é invariável. Então, o verbo ele é usado sempre no infinitivo. Como que eu vou pedir o aluno para conjugar o verbo em um determinado tempo, se na língua deles o verbo é invariável? Quer dizer, eu sei disso, que o verbo é invariável. Mas e na hora que você, enquanto professor, for para a sala, for trabalhar com um exemplo, com um aluno surdo? Você precisa ter esse conhecimento. E esse conhecimento vai fazer parte de um tempo da sua cultura, o que você aprendeu do seu aprendizado. A partir do momento que você adentrou na cultura daquela deficiência, essa pesquisa enriqueceu a sua cultura, o seu aprendizado, o seu ensinamento.
você vai ter um aprendizado diferenciado. Então vai ficar mais fácil para você traçar atividades para aquele aluno surdo. Você vai ter um parâmetro, isso eu posso, isso eu não posso, porque eu sei como se passa no mundo dele, na cultura dele. Eu conheço a língua, eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Isso é muito importante para você, enquanto professor, trabalhar. Então, como fala aí no texto, cultura e educação estão associados. E isso é muito importante, principalmente em relação à deficiência. Bom, agora nós vamos para a plataforma, e lá na plataforma no AVA vai estar discriminado qual vai ser a atividade de hoje, beleza? E a gente fica por aqui até uma próxima aula de grupos especiais, educação especial, educação inclusiva. Um abraço e até a próxima.